Eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E vou falar um pouco a respeito da nossa fé. A fé é um dom que o nosso Deus nos dá a todo aquele que está empenhado na sua obra. Então nós precisamos da fé. E a fé, que aqui está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, a fé um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Louvado seja Deus, está em 1 Coríntios, aliás, Hebreus capítulo 11, versículo 2. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, a gente vamos falar de uma família que são família de fé. Está em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do capítulo 1, versículo 1 também. É uma família que que diz assim, houve um homem de Ramataim, Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome desse homem era Elcana. E esse homem subia todos os anos para o templo de Deus em Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Viu? E sabemos que este homem, a palavra de Deus diz que ele tinha duas mulheres. O nome da primeira era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha nenhum filho. E por esse motivo, Ana vivia triste, vivia com seu coração em amargura e chorava muito e não comia quase. E Elcana, seu marido, veio a ela e disse: Ana, por que tu chora tanto? E por que tu não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas ela não queria um marido só, ela queria um filho. Portanto, Ana subiu ao templo de Deus e entrou no templo do Senhor e se prostrou perante o Senhor e clamou ao Senhor, chorou abundantemente e disse: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de mim não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E foi com Sansão. E Sansão, ele desobedeceu ao Senhor. E por esse motivo, ele pagou muito caro por causa da sua desobediência. Então, gente, nós sabemos que servimos a um Deus que é grande, a um Deus que é o Todo-Poderoso. Que eu saiba, somente Ele é grande. Há muitos na terra querendo ser grande, mas só o Senhor, Deus dos Exércitos, é grande, né? E Ele é Espírito eterno. Tanto faz Ele estar aqui agora conosco, como está no Japão. Tanto faz Ele estar no Japão agora, como está nos Estados Unidos. Então Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus. João, capítulo 4, versículo 24. Quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Jesus. E a condenação é esta, que a luz de Jesus Cristo veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras dos homens comuns só eram más. Né? E João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 18 e 19. Glória a Deus. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aleluia. Mas quem pratica a justiça, quem pratica a verdade, vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Jesus. Em João, capítulo 3, versículo 18 a 21. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a fé em Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus tem um exemplo muito especial, muito maravilhoso de luz, no capítulo 8 de Mateus, versículo 23 a 27, que diz o seguinte: E ele entrando no barco, seus discípulos seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Dormindo porque ele se cansava, ele andava muito. Não era como nos dias de hoje que nós temos condução para todo lugar que quisermos ir. Mas naqueles dias não tinha. E ele andava quilômetros e mais quilômetros de pé, e por isso se cansava. E os seus discípulos, se aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos que perecemos. Senhor, o barco está enchendo d'água, nós vamos morrer. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. E aqueles homens, vendo isso, se maravilharam, dizendo: Que homem é este, gente, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer que este homem, para quem não sabe ainda, que muita gente não sabe quem é Jesus. Os discípulos dele andavam naquele dia e não estavam sabendo direito quem era ele. Por isso que dizer: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, ele é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos tirar da condenação eterna. Nós damos graças a Deus, porque ele enviou seu Filho para nos salvar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Já no Evangelho de Lucas, nós temos uma passagem que os discípulos foram a Jesus e disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. E ele disse, o Senhor disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, direi a esta moreira: desmonte-se daí, ou seja, arranque-se daí e aprante-se acolá, e ela vos obedecerá. Você sabe o que é uma moreira? É uma árvore muito conhecida lá na Palestina. Ela serve suas folhas para a alimentação do bicho da seda. Então, Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Como ele é tão pequenininho? Você já pensou você ter fé do tamanho de um grãozinho? Eu trouxe ele aqui, está aqui para eu mostrar aquelas pessoas que ainda não viram o tamanho de um grão de mostarda. Mas antes de mostrar, eu vou contar um pequeno testemunho da minha vida.
eu era criança e os meus pais eram agricultores. E eles faziam um roçado enorme de milho, feijão, abóbora, melancia, melão. Era muita coisa que eles plantavam. O roçado era uma coisa linda. E então, a minha mãe, ela plantava no limites do roçado do vizinho para lá e o roçado da gente para cá. E ela plantava, entre outros, uma carreira de semente de mostarda, ou então gergelim, que também é uma semente muito pequenininha. E no final do ano, quando ela plantava, ela punha um lençol bem grande na sala e fazia isso com a mostarda para separar a semente da palha. E é a semente da mostarda que eu vou mostrar para você. Ela está aqui. Não sei se vai dar para ver. A semente da mostarda é bem pequenininha, né? Semente eu procurei, mandei para adquirir. Tá vendo a semente? Como ela é pequenininha, né? Aqui, bem pequenininha, a semente da mostarda. Então foi o que Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grãozinho desse, a semente, você terá poder dizer: arranque-se daí e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Glorificado seja o nome. Está em Lucas, no capítulo 17, versículos 5 e 6. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e a limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira e vós as varas, né? Vós já estáis limpos com a palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Né? Eu sou a videira, vós as varas. Todo aquele que está em mim, quem está em mim, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É o seguinte, Jesus estava no templo e entrou no templo. Quando ele entrou no templo, ele observou tudo o que estava acontecendo por ali. Ele olhou aqueles homens vendendo, comprando, negociando dentro da casa do Senhor. E ele foi e derribou as mesas dos cambistas e as mesas dos que vendiam pomba e disse a eles: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis dela covil de ladrões. E depois dessas coisas todinha, ele, já era tarde, e ele foi para Betânia. E lá ele pernoitou, ou seja, passou a noite. E voltando de manhã, pela manhã ele voltando para a cidade, teve fome. E avistou uma figueira que estava à beira do caminho. E dirigiu-se a ela para ver se encontrava frutos. E não encontrou nelas senão folhas. E disse para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os seus discípulos, olhando, viram aquilo acontecer, disseram: como secou imediatamente a figueira? E Jesus disse, porém Jesus respondendo disse: se vocês tiverem fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte que está aí, vocês direm: arranca-te daí e passa-te para lá, ou seja, caia sobre o mar. Então o que acontece? Tudo pode acontecer,
E tudo que pedis em oração, né, crendo, tem que crer. Tudo que pedir em oração, né, recebereis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Então, é assim. Temos que ter fé. A nossa fé é muito importante em nossas vidas, né? A gente tem que pedir com fé. Está em Mateus, no capítulo 21, versículo 22, né? Mas eu quero contar aqui o seguinte, é que Jesus estava no Monte da Transfiguração e ele teve um encontro com Elias e Moisés na Transfiguração. E depois que tudo isso aconteceu, então ele desceu do monte. Chegando embaixo, no pé do monte, ele encontrou uma grande multidão. E estava ali um pai de família que estava com seu filho, que estava com um demônio mudo que perturbava ele. E o pai de família disse para Jesus: eu trouxe meu filho para os teus discípulos expulsar esse demônio dele, e eles não puderam. E Jesus disse: sou geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei-mo aqui. E o pai de família trouxe o filho até Jesus, e quando o demônio viu Jesus, se esticou todo, se espichou, começou a espumar. E Jesus: desde quando acontece isso com ele? Ele: desde a sua infância, Senhor. Então, ele disse: e tem hora que joga ele no fogo, tem hora que joga ele na água para eu destruir. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. Liberta o meu filho desse espírito mau. E Jesus disse para ele, o pai do moço: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E expulsou aquele demônio e o moço ficou liberto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso nós crermos, nossa fé é muito importante em nossas vidas. Mas eu quero falar sobre um irmão, um pregador da palavra de Deus. E ele era pregador e cantor evangélico. E ele passou num determinado lugar, disse ele, e deu vontade, desejo de pregar naquele lugar. E aquele lugar era um lugar deserto, não tinha ninguém. Mas pregar para quem se não tem ninguém? Mas ele disse: eu vou pregar. E subiu num lugar elevado e começou a falar a palavra de Deus, dizendo: Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele desceu da sua glória, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então pregou, e depois que terminou de pregar, ele disse assim: tem alguém aqui que possa me ouvir e possa dizer: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Escutou por todo lado, ninguém respondeu. Não tinha ninguém. Então, mais um grilo que estava entre as folhagens fez cri, 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 cri. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, nós vivemos num mundo terrível, um mundo malvado, que muita gente não está mais crendo no Evangelho de Jesus, não está mais crendo em Deus, e tem até pessoas que não está não está crendo, não está achando que não existe Deus. E essas pessoas vivem como animais selvagens, fazendo tudo que lhe vem na cabeça, tudo que desagrada a Deus, o Senhor, o nosso Criador. Glória a Deus. Mas eu quero dizer o seguinte: o camarada, ele é um ímpio, eu sou um cristão, ele é um ímpio, e quer que eu seja um ímpio feito ele. Então, porque eu sou um cristão, ele acha que é o grandão, é o poderoso, é o dono do mundo. Então, ele tem raiva dos crentes, então ele me pega e manda me matar, porque eu sou um crente de Jesus. Ou então, se eu tenho a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, aqui
é o livro sagrado, é o livro onde está a verdade, eu amo esse livro. O camarada tem raiva desse livro, porque aqui está a verdade, é a palavra de Deus. Aí ele manda me prender e depois manda me dar prisão perpétua. Mas eu quero dizer a essa pessoa que faz que vive fazendo essas perversidades, esses males ao seu próximo, que Deus está dando a ele, o Senhor Todo-Poderoso está dando a ele a oportunidade de ele se arrepender das perversidades que está fazendo. Se ele não se arrepender, no finalzinho da vida dele, ele vai ver que ele não é nada. Ele vai ver que ele não tem poder nenhum, ele não é grande, coisa nenhuma. E essa mensagem é para aquele que depois dele ficar no lugar dele. Né? Então eu quero mostrar a todos quem é grande. É o Senhor dos Exércitos, o grande Deus Todo-Poderoso. A sua habitação não é aqui na terra, na nossa terra, mas é muito além, é nas alturas, muito além do sol. É muito além das maiores estrelas. Daqui para cima não tem fim, não tem fim, não tem fim. É onde está a morada do Deus Eterno, o Senhor dos Exércitos. Só Ele é grande e só Ele tem poder. Glória a Jesus. O homem, com as suas posses, com seus estudos, suas ciências, ele não tem condições de ir lá, na morada do nosso Deus. E se ele tentar, ele vai ficar no espaço. Nem sobe e nem desce. E lá mesmo, onde ele estiver, ele se termina. Ele vira pó, porque ele é pó, e em pó ele se tornará. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então é esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu adoro. É esse Deus que é grande, só Ele é grande. Aleluia! Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele é o Elion. Elion, Deus Altíssimo. Ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ele faz tudo o que lhe apraz. Tudo o que ele quer, ele faz na hora. E não tem satisfação a dar a ninguém aqui na terra, a não ser o homem que teme a ele. Porque aquele que teme a ele, ele tem satisfação a dar, como fez com Noé. Ele enviou um dilúvio de água sobre a terra, mas ele avisou a Noé e orientou Noé como era que devia fazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode enviar um temporal de chuva sobre a terra e acabar com cidades inteiras. E ninguém pode dizer nada, nem pode ir atrás dele para falar com ele, botar ele na justiça para pagar o prejuízo. E quem brincar com ele, morre. Eu já vi muitos que procuraram brincar com ele e morreram instantaneamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está enviando o seu Filho Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Nós vamos nos embora daqui da terra, vamos dar um adeus a este mundo e dizer adeus, mundo ruim. Nunca mais voltaremos aqui, porque só o Senhor é Deus. Só Ele é Todo-Poderoso. A sua igreja será arrebatada da terra. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.